Conceitos introdutórios. Infração penal. Infração penal. A infração é algo ilícito, é algo praticado contrariamente à lei penal. O ilícito penal é a conduta praticada contra o ordenamento jurídico brasileiro no que tange à esfera penal, isto é conduta proibida pela legislação penal brasileira e cuja prática enseja a aplicação de uma sanção penal. A infração penal possui 3 conceitos. Item conceito material. Entendimento da sociedade sobre o que deve ser proibido e punido. Por exemplo, o roubo traz para a sociedade um desejo que o direito penal atue e para coibir a conduta. Item conceito formal ou legal. É aquilo que a lei designa como tal, isto é o que a lei determina como injusto. Por exemplo, o incesto, que é uma relação praticada entre o pai e a sua filha maior de 14 anos, pode ser enxergado pela sociedade como algo repugnante, ou seja, a sociedade enxerga como uma infração penal, mas na prática não é, pois não há uma previsão legal de crime de incesto. Não pode aplicar o direito penal se for uma infração penal apenas conforme o conceito material. Além disso, pode haver infração penal conforme o conceito formal sem ser infração penal conforme o conceito material, como casos de ato obsceno. Item conceito analítico. Estuda o direito penal como ciência para torná-lo compreensivo para o operador, como o juiz, o advogado ou o promotor. Divide, por isso, a infração penal em elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Conceitos introdutórios sujeitos do crime e objetos. Sujeitos do crime. Sujeito ativo. O indivíduo que pratica a infração penal. Em um homicídio, o sujeito ativo é o indivíduo que realizou a ação de matar outro sujeito. Autor, indivíduo que pratica a infração penal de forma direta. Verbo. Partícipe, indivíduo que concorre, contribui, para a prática da infração penal. Exemplo: alguém que empresta uma arma de fogo a outrem para que realize a ação de matar um outro sujeito. Pode ser qualquer pessoa física capaz com idade igual ou superior a 18 anos. Crime comum. Não exige condição ou qualidade específica do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar o crime. Exemplos: homicídio, roubo, crime próprio. Para ser sujeito ativo deste delito, é necessária uma qualidade ou condição especial ao agente. Quem não detém tal qualidade estará incapacitado de cometer o referido crime, a menos que o crime seja praticado em concurso de pessoas, particular agir em conluio com funcionário público. Exemplo: artigo 312 do Código Penal prevê que somente funcionários públicos podem cometer o crime de peculato. Exemplo: o crime de infanticídio é próprio, pois só pode ser praticado por uma mãe sob influência do estado puerperal, a menos que haja em concurso com essa mãe para praticar o referido crime. Exemplo: 2 agentes em concurso, um funcionário público e outro não, subtraem bens de uma determinada repartição pública se valendo das facilidades proporcionadas pelo servidor público. Peculato impróprio. Caso o servidor público apenas facilitasse a entrada do particular na instituição para realizar a subtração, mas não estivesse presente nesse momento, ainda assim seria configurado crime de peculato. Crime de mão própria. Além de exigir uma qualidade ou condição especial ao agente, a prática do crime não pode ser delegada a outrem. É uma infração penal de conduta infungível. Exemplo: crime de falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342 do Código Penal. O crime só pode ser praticado pela testemunha. Não há como ser delegado a outrem. Apenas a própria testemunha em si pode praticar o falso testemunho. Exemplo 2. Autoaborto. Artigo 124 do Código Penal. Apenas a própria gestante poderá executar o aborto em si mesma ou consentir que um terceiro faça. A conduta de consentir ou de ingerir o medicamento não pode ser delegada pela gestante a outrem. Um terceiro que facilite o acesso ao medicamento ou tenha conhecimento da intenção e apoie a decisão poderá responder pelo crime do artigo 124 como participe, mas não como autor. Um advogado poderá ser participe no crime de falso testemunho ao induzir a testemunha a mentriz. Pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime. Sujeito ativo. Pessoa jurídica. Constituição Federal. Artigo 225. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Em regra, pessoas jurídicas não podem praticar infração penal, salvo se houver autorização na Constituição Federal e houver uma lei infraconstitucional que preveja como a pessoa jurídica será responsabilizada por tal infração. Exemplo: Lei nº 9.605 de 1998, Lei de Crimes Ambientais. Artigo 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. No Brasil, as pessoas jurídicas só podem ser sujeito ativo de crimes ambientais. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Sem regulamentação infraconstitucional. Responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais. Ao imputar uma infração penal à pessoa jurídica, esta também deve ser obrigatoriamente imputada a uma pessoa física. Não. O STJ e o STF não mais adotam a teoria da dupla imputação. STJ, RMS 39.173 Bahia, julgado em 6 de agosto de 2015, Info 566 e STF, Re 548.181 Paraná, julgado em 6 de agosto de 2013, Info 714. Logo, não se faz obrigatória a imputação do crime a uma pessoa física para que a pessoa jurídica seja penalmente responsabilizada. Obviamente, porém, se for possível identificar a pessoa física responsável, esta também deverá ser responsabilizada. A pessoa jurídica poderá ser punida ainda que não seja identificada uma pessoa física que atuou conjuntamente ou em favor dessa pessoa jurídica. Até 2014, não era possível devido à teoria da dupla imputação, de forma que não poderia ser imputado um crime à pessoa jurídica se houvesse conhecimento de quem fosse a pessoa física que atuou em seu favor. Constituição Federal. Artigo 173, parágrafo 5º. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Sujeito passivo. Titular do bem jurídico protegido pela lei penal, o qual é violado em razão da prática da conduta criminosa pelo sujeito ativo. Exemplo: o sujeito passivo em um crime de roubo é aquele que sofreu a perda do bem mediante ação de apropriação de um terceiro. Pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica, ainda que incapaz ou destituído de personalidade jurídica. Banca de camelô. Ademais, o nascituro também pode ser sujeito passivo, aborto. Na hipótese do crime de aborto, o sujeito passivo será o nascituro. Na hipótese de aborto sem o consentimento da mão, prevista no artigo 125 do Código Penal, haverá dupla subjetividade passiva. Portanto, tanto o nascituro quanto a mãe serão sujeitos passivos do crime. Pessoas mortas e animais não podem ser sujeitos passivos de infrações penais. Exemplos. Item artigo 138. Parágrafo 2º. Crime de calúnia contra os mortos. O sujeito passivo será a família da pessoa falecida, que carrega sua honra. Item o crime de vilipêndio de cadáver terá como sujeito passivo a família do cadáver ou até mesmo a coletividade social. Item em caso de subtração de bem sepultado com o corpo, será configurado crime de furto do qual o sujeito passivo são os herdeiros da pessoa morta. Item animais são objeto material do crime. Os crimes praticados contra animais silvestres, por exemplo, o sujeito passivo é a coletividade, assim como o crime de poluição. Crimes vagos. São crimes cujo sujeito passivo é indeterminado, destituído de personalidade jurídica. Nos crimes vagos o sujeito passivo é a coletividade. O crime de homicídio pode ser considerado bicomum, pois tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo não precisam apresentar nenhuma característica especial, todos podem cometer ou sofrer tal conduta. Já o crime de infanticídio é considerado bipróprio, pois o sujeito passivo também deve apresentar características específicas. Só pode ser vítima do crime de infanticídio filho recém-nascido da mãe sob efeito do estado puerperal, constante, mediato, formal, geral, indireto. É o estado,
uma vez que tem interesse na manutenção da paz pública e ordem social. Será sujeito passivo em todos os crimes. Eventual, imediato, material, particular, acidental, direto. É o titular do bem jurídico protegido pela lei penal e atingido pela conduta criminosa. Se divide em comum, se o tipo penal não exige uma qualidade específica do sujeito passivo. Próprio, o tipo penal exige uma qualidade específica do sujeito passivo. Infanticídio, artigo 123 do Código Penal.